Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo pro canal. Ontem eu acabei não trazendo vídeo aí pra vocês, acabou passando batido, tava meio corrido ontem. No domingo a gente teve a live aí no canal, a gente transmitiu o react aí do jogo do São Paulo e Botafogo, 1 a 0 pro São Paulo. Jogo meio apertado, poderia ter sido mais, né? O Botafogo quase não incomodou o time do São Paulo. Vamos falar da preocupação, né, que os dois laterais saíram com dores do jogo. O Wendel visivelmente sentindo muitas dores no final do jogo, o Enzo, algumas imagens pegaram ele com dificuldade para caminhar, então tem que ver sobre essa questão. Tem que ver sobre o Rodriguinho também, se eu não me engano foi só uma cãibra. Fala da estreia do Rigoni, estreia do Tolói. O Mailton não chegou a ser... Não chegou a entrar, né? Foi relacionado para a partida, mas não entrou. Mas vamos falar mais um pouquinho de mais alguns assuntos do Tricolor. Mas deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos para você receber a notificação dos próximos vídeos. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá. Domingo, 17h30, São Paulo 1, Botafogo 0. Um jogo... No primeiro tempo foi um jogo bem controlado pelo São Paulo, né? O Botafogo nem ameaçou a meta do Rafael. O São Paulo dominou as ações. Eu acho que pecou um pouquinho na finalização das jogadas, né? Por falta de qualidade ou por falta de entender o penúltimo passe. Então, eu boto essas faltas de finalização ou a falta na precisão da finalização no ataque reserva, né? A gente conseguiu a vitória, mesmo com um ataque reserva, com o Dineni e Tapia, né? Mas foi um jogo bem interessante. São Paulo dominou as ações no primeiro tempo, o Rafael não sofreu nada, o Cedric mais uma partida muito segura. Fica até difícil pro Mailton, né? Porque o Cedric traz muita segurança nesse setor defensivo. Não sei se chegaram a perceber, mas no segundo tempo, com a entrada do Wendel, que entrou aos 45 minutos para a saída do Enzo, que sentiu uma contusão, né? Aparentemente não foi nada grave. Na entrevista após o jogo, o Crespo até comentou que o Enzo praticamente é certeza que vai estar na próxima partida, o Wendel também. Então, vamos na esperança do comandante tricolor, né? De que não foi nada muito grave, mas a gente espera mais notícias sobre os dois atletas. Continuando então, vamos falar do Rigoni, que estreou também. Ele entrou. Entrada de Emiliano Rigoni aos 58 minutos do segundo tempo. Entrou no lugar do Dineno e deu uma outra cara pro ataque do São Paulo, né? Nesse período do jogo, o Wendel ainda estava bem. E o São Paulo atacava muito, né? E o Rigoni teve duas chances de fazer o gol. Uma ele estava impedido. E a outra ele chutou aquela bola na trave que foi um pecado, né? Um pecado totalmente. Poderia ter sido o primeiro gol já na sua reestreia com a camisa do São Paulo. A tão falada camisa 77 do Rigoni. E eu acho que ele fez um bom jogo. Diferente do Dineno, né? O Dineno até fez o gol, mas se você vê as ações com a bola, a intensidade que o Rigoni ataca os espaços, incomoda o zagueiro, é, atacando, fazendo facão para a linha de fundo, aparecendo para jogar, dando arrancadas e escolhendo bem os passes, né? Escolhendo bem as opções de passe. Então dá pra ver que é um jogador tecnicamente, né, muito diferente. Além de ser tecnicamente, é um jogador muito intenso fisicamente também. Já é um jogador de mais idade, se eu não me engano, tá com 33 ou 34 anos. Mas é um jogador muito intenso. Bom, vamos seguir aqui. Vamos falar dos laterais do São Paulo. O Wendel e o Enzo Dias. Ontem os jogadores se apresentaram lá no CT. Os dois fizeram um procedimento com a fisioterapia. Primeiro treinaram normalmente, né, com o elenco, depois fizeram uma parte de regeneração e também fizeram um procedimento no setor de fisioterapia do Super CT. Aparentemente nenhum dos dois jogadores é uma preocupação para a partida contra a LDU. No máximo que vai acontecer é cada um ter que jogar 45 minutos ali para segurar um pouco o desgaste dos dois atletas, no caso, né? Mas eu acho bem tranquilo. Não acho que vai ser um problema para o jogo de quinta-feira. Vamos falar também do Ferreirinha, né? Que ficou fora dessa partida. Aparentemente ele sentiu algum incômodo muscular, mas treinou normalmente ontem. Também fez um procedimento com a fisioterapia, mas treinou normalmente com os demais atletas do grupo. Marcos Antônio também treinando livremente, o Bobadilha também treinando livremente. Os atletas que jogaram, né, mais de 45 minutos fizeram um recondicionamento físico nas instalações internas do CT e não participaram de tantas movimentações
no campo. Mas nenhum jogador preocupa para a partida contra a LDU, a não ser a preocupação mais com o Wendel e com o Enzo Dias, que sofreram, né, as lesões, os dois saíram com uma cara de dor no final da partida, mas aparentemente nada de grave. Vamos torcer aí para que nada aconteça com os dois atletas. Vamos falar do Ferreirinha, né, que ficou fora, treina com o grupo, provavelmente vai ser titular no jogo contra a LDU. Talvez tenha sido até poupado desse jogo. Saíram algumas especulações dele ter algum desconforto muscular, mas provavelmente foi poupado nesse jogo, né, para ele ir 100% contra a LDU. Aparentemente, a dupla de ataque do São Paulo volta com Luciano e Ferreirinha. Rigoni vai estar no banco, o Tapia vai estar no banco, o Dineno vai estar no banco. Rodriguinho saiu, né? Parece que ele sentiu a panturrilha direita no final da partida, né? Ele deu um carrinho ali para tirar a bola num contra-ataque do Botafogo e aparentemente, né? Foi só uma cãibra. Não acho que tenha sido uma lesão muito grave. Vou procurar informações. Não vi nenhuma informação nova sobre o Rodriguinho. Aparentemente foi só uma cãibra, não uma substituição por cãibra. O jogador que correu muito o jogo inteiro, né? Foi um jogo muito físico, um jogo muito brigado. E o Rodriguinho, como vem apresentando nos últimos jogos, vem jogando muito bem. Não tem muito assunto, né? Nesse começo de semana, a não ser o jogo de quinta-feira contra a LDU. Que provavelmente o São Paulo fez a inscrição, né? Já dos novos contratados, dos 3 novos contratados. E os 3 jogadores que saíram da inscrição da Libertadores foram o Juan? Isso, Juan Tressoldi, o zagueiro, e os pontas, né? O Lucas Ferreira e o Henrique Carmo, que foram vendidos nessa janela, deram espaços para então a inclusão do Rafael Tolói, do Rigoni e do Mailton, tá? Então todos os jogadores já estão inscritos na Libertadores, todos inscritos. São Paulo provavelmente vai com força máxima no jogo de quinta-feira. Provavelmente a escalação vai ser com o Rafael Tolói. O Cedric eu não tenho certeza. O jogador atuou a partida inteira, né? E como é um jogo de altitude, o Cedric nunca teve uma partida em altitude. Tem que ver como que o corpo do atleta vai responder, né? Se eu não me engano, o São Paulo sai para Quito amanhã, né? Sai um dia antes para já fazer uma ambientação. Eu vou até pegar a informação para ver se está correto. Qualquer coisa eu solto um vídeo mais no final da noite. Mas até então, amanhã o São Paulo deve ir para Quito para já fazer a adaptação, para ver quais jogadores vão sentir mais, quais jogadores vão sentir menos, porque a altitude é complicado, né? Alguns jogadores já sentiram, foram de novo e não sentiram, e vice-versa também. Então acaba que é um jogo de... Não pode ser um jogo de achismo, né? O São Paulo tem que chegar, tem que ver como é que é a ambientação dos jogadores, como os jogadores vão reagir à altitude. E esse jogo do São Paulo vai ser um jogo complicado contra a LDU, porque assim, é um jogo na altitude, é um jogo que, dependendo do resultado, pode estar acabado para o São Paulo. No meu entendimento, uma derrota de até 1-0 é viável para a gente refazer o resultado aqui. Né? Voltar com 1-0 no placar seria tranquilo para a gente poder fazer um 2-0 ou um 3-1, seria mais fácil, né? Mas eu acredito que o São Paulo vai para Quito para jogar com bola, né? Não acho que esse time do Crespo vai ser um time que vai jogar sem bola. Não acredito que vai ser um time intenso da mesma forma que é aqui. Não por jogar fora de casa, tá? Eu acho que é mais por jogar na altitude. Não acho que vai ser aquele time intenso em questão de marcação, em questão de atacar em velocidade. Mas eu acho que vai ser um time de muito agrupamento, os jogadores mais juntos. E eu acho que vai ser um jogo de muito toque de bola e de muita calma. Eu sei que a gente espera que o time jogue pra frente, busque gols, busque resultado e tal. Mas eu acho que nessa quinta-feira, o jogo do São Paulo é para segurar a posse de bola, se defender com a posse de bola. A gente viu que o Brasil sofreu muito, né, contra a seleção lá do Equador. Do Equador? Não, da Bolívia, perdão. Altitude de 4.000 e tantos metros, né? O São Paulo vai jogar na altitude de 3.000 e tantos metros. Então, é um pouquinho menos, né? 1.000 metros de altitude a menos, mas mesmo assim é complicado. O São Paulo já vem um desgaste físico maior, né? O São Paulo joga esse futebol mais intenso. Talvez seja uma vantagem para o São Paulo, né? Jogar esse futebol intenso o tempo inteiro, todas as partidas, porque o atleta acaba se acostumando com essa intensidade do jogo, né? Mas eu acho que mesmo sem a intensidade, o São Paulo com a posse de bola,
com aproximações de jogadores, com as opções de passe que o São Paulo cria, é bem provável que a gente consiga manter a posse de bola, trabalhar bem essa bola e não sofrer tanto lá na altitude. Estamos passando aqui dos 11 minutinhos de vídeo, vamos para 12 minutinhos de vídeo aqui. Eu acho que já tá um videozinho. Um vidinho é fogo, né? Vidinho complicado. Mas já tá um videozinho bem bacana, não tá tão longo, não tem muita informação. Ferreirinha provavelmente vai ser. Já vai voltar pro time. Bobadilha, vai ter o Marcos Antônio também. Provável o time do São Paulo vai com Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Provavelmente vai o Cedric ou o Mailton, essa é a dúvida. Bobadilha e Marcos Antônio. Bobadilha não foi nem relacionado para a partida contra o Botafogo. Chegou cansado, né, da partida contra... Mentira, chegou, né, cansado da partida do Paraguai, mas estava suspenso do jogo contra o Botafogo, tomou um cartão amarelo no último jogo e não participou da partida. Então volta o time, o meio de campo titular, né, com Bobadilha, Marcos Antônio, o Enzo Dias ou o Wendel na lateral esquerda. E aí a gente fica a dúvida, né, se o Rodriguinho vai ter condições para o jogo. Provavelmente vai ser o Luciano e o Ferreirinha no ataque do São Paulo. Mas a gente tem o Rigoni que talvez possa fazer a mesma função ali do Rodriguinho. A gente abaixa o Ferreirinha, né, para ele ser a válvula de opção para aparecer dos dois lados do campo, para sair numa arrancada em velocidade e ter o Rigoni e o Luciano. Então a gente ganha variações e possibilidades com a chegada desses atletas do São Paulo. Mas vamos esperar aí. Amanhã a gente vê se sai mais alguma informação. Qualquer coisa, se sai mais alguma informação extremamente urgente, a gente traz um vídeo aí mais pro final da tarde, no comecinho da noite. Se não, a gente traz uma informação, mais um vídeo amanhã, no comecinho da tarde, meio da tarde. Vamos continuar aí a meta de um vídeo por dia no canal. Caso vocês comecem a bater uma meta de likes, se a gente conseguir bater uns 20, 30 likes aí por vídeo, eu vou tentar trazer pelo menos uns 2 vídeos, umas notícias da parte da manhã, as notícias da parte da tarde, pra gente poder ficar mais inteirado sobre as notícias do Tricolor, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, toca o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Tamo junto, valeu e fui!